Olá, hoje nós vamos começar mais um delicioso tema da nossa querida língua portuguesa. Vamos falar da sintaxe da oração e do período. E neste primeiro encontro nós vamos discutir termo regente, termo regido, regência nominal e regência verbal. Você sabe que a sintaxe vai tratar da relação que existe entre as palavras da frase. Quando a gente trabalha a sintaxe, então, a gente trabalha as combinações entre as palavras, trabalha as dependências entre as palavras. E aqui, neste nosso tema, sintaxe da oração e do período, nós vamos trabalhar, então, com algumas dessas relações. Outras relações ficarão para outros encontros. Então, o nosso assunto de hoje, termo regente, termo regido e regências nominal e verbal. Essas relações são relações de dependência. Às vezes você produz uma frase e ela tem sentido automaticamente. Outras vezes você começa a enunciar uma frase, um período, e para. E o seu interlocutor pergunta, e daí? Não vai continuar? Essa sensação do e daí não vai continuar é porque está faltando alguma coisa na sua oração, porque está faltando alguma coisa no seu período para que ele tenha sentido completo. Essa relação de dependência, então, é que nós vamos chamar de regência. E para estudar a regência, nós temos de trabalhar com termo regente e termo regido. Vamos olhar algumas frases que eu trouxe para vocês, ou melhor, algumas orações completas ou incompletas, você vai decidir agora. Acompanhem. Quando eu digo Radegondes ama, há sentido completo? Não, não há. Você, curioso, vai perguntar, ama o quê? Ama quem? Não é isso? Pasqualina gosta. Tem sentido completo? Não. Você é curioso e você quer saber, gosta de quê, Aguinaldo? Agripina ofereceu. Temos sentido completo? Não. Você vai perguntar, ofereceu o quê? Não é isso? Ou então, ofereceu a quem? Ofereceu também precisa de complemento. Se eu digo, Anne morreu. Pulei um. Vamos lá. Anne tem. Há sentido completo? Não. Você vai perguntar, tem o quê? E eu já queria matar a Anne logo de cara. Vamos lá. Agora eu pergunto a você, Anne morreu. Tem sentido completo? Tem. Esta aqui não precisa de outras coisas. Basta dizer, Anne morreu. Então, algumas frases têm sentido completo, outras não. É essa relação de ter ou não ter sentido que nós vamos chamar de regência. E aí, vejam, estes termos que eu grifei são aqueles que nós vamos chamar de termos regentes. Por quê? Porque eles exigem um complemento. Vejam aí, novamente, as frases em que nós grifamos os nossos textos. Radegondes ama. O ama não tem sentido completo. Pasqualina gosta. Gosta não tem sentido completo. Agripina ofereceu. Ofereceu não tem sentido completo. Anne tem. Tem? Não tem sentido completo. E Anne morreu. Morreu tem sentido completo. Morreu não precisa de complemento. Para estes outros que estão destacados, precisamos de complementos. E se eu responder isso aqui? Olhem para a tela. Veja você. Radegondes ama Childerico. Conseguimos sentido completo, não conseguimos? Sim, podemos colocar um ponto final na frase. Não há necessidade de informação alguma mais. A frase está completa. Vejamos a seguinte. Pasqualina gosta de chocolate. Ora, agora eu já sei de que ela gosta. Tem sentido completo. Eu posso encerrar com o nosso ponto final. Agripina ofereceu. Aí você perguntou, ofereceu o quê? Aí eu respondi, vinho. Já tem sentido completo? Ainda não. Você ainda quer saber alguma coisa. Você ainda vai perguntar, mas ofereceu a quem esse vinho? Está vendo? Você é mais curioso do que eu pensava. Anne tem. Ao dizer Anne tem, você perguntou, tem o quê, Aguinaldo? Aí eu respondi a você, Anne tem medo.
E aí você ainda está em dúvida, mas medo de quê? Você aqui, olha, deseja um complemento. Então aqui eu não posso colocar o ponto final ainda. E Anne morreu, já havia sentido completo, a gente já tinha decidido isso, então já coloquei aqui o nosso ponto final. Então, a primeira frase tem sentido completo, já está pronta. A segunda frase já está pronta. A última frase já está pronta. Mas estas duas que nós ainda não destacamos precisam de mais coisas, não é isso? Então vamos lá, vamos completar e vamos colocar aí o que falta, ou perceber o que falta. Olhemos aí o nosso próximo slide. Vejam lá. Radegondes ama Childerico. Essa já tínhamos resolvido. Pasqualina gosta de chocolate. Já tínhamos resolvido. Vejam esta. Agripina ofereceu vinho a Tibério. Ora, agora a frase ficou completa. Você não quer saber mais nada. Você já viu tudo de que você precisava. Aqui, Anne tem medo de barata. Pronto, a frase já ficou completa. Não precisamos de mais nada. Reparem, agora todas elas têm sentido completo. Então o que nós fizemos aqui foi trabalhar com a relação termo regente e termo regido. Acompanhem então o seguinte. Veja você, ama não tem sentido completo. Então ele precisa de algo que lhe complete o sentido. E aí eu coloquei o termo Childerico completando o sentido. Não é isso? Childerico então completa o sentido de ama. Childerico é o nosso termo regido. Como assim termo regido, Aguinaldo? Reparem, aquele que completa o sentido do outro está obedecendo. Se está obedecendo, é o regido. E aquele que exige é o termo regente. Então reparem, Childerico está completando o sentido de ama. Então anotem isso. Aquele que exige um complemento é chamado de termo regente. Aquele que completa o sentido de outro é chamado de termo regido. Que fácil, que simples, como tudo na língua portuguesa. Guarde este conceito na memória, você vai precisar para muitas e muitas provas e para a vida, não é? Porque você pode estar fazendo aí o curso para entender melhor a língua portuguesa, porque você é apaixonado por ela, ou porque você vai prestar um vestibular, um concurso. Então, vamos usar estas expressões o tempo inteiro de agora em diante. Anote aí. Termo regente é aquele que exige um complemento. Termo regido é aquele que completa o sentido de outro. Esta relação que existe entre eles é uma relação de dependência. Vejamos as outras frases. Acompanhem aí. Quando eu digo Pasqualina gosta de chocolate, gosta não tem sentido completo, então precisa de um complemento. Gosta é o termo regente. Gosta de quê? De chocolate. Reparem, de chocolate completa o sentido de gosta. Então, de chocolate é o termo regido. Na frase de baixo, Agripina ofereceu. Há sentido completo? Não. Você me pergunta, ofereceu o quê, Aguinaldo? Aí eu respondo, ofereceu vinho. Então, vinho completa o sentido de ofereceu. Só que você ainda não está satisfeito. Você ainda quer saber, mas ofereceu a quem esse vinho, Aguinaldo? Para quem? Aí eu digo, ofereceu a Tibério. Notem que este a Tibério também está ligado a ofereceu. Então aqui nós temos um termo regente exigindo dois termos regidos. Vejam só. Vinho é termo regido, a Tibério é termo regido em relação a ofereceu, que é o nosso termo regente. E pode acontecer isso? Sim.
o termo regente, ele precisa de complemento. Então, nós podemos colocar os complementos necessários para que tenhamos um período, não é isso? Uma frase, ou seja, uma oração com sentido completo. Então, eu posso sim ter um termo regente solicitando 2 termos regidos. Vamos ver a próxima frase. Vejam aí. Quando eu digo Anne tem, eu falei só isso, não é? Foi com esta frase que nós começamos. Você perguntou, tem o quê? Vamos tirar a setinha, porque eu não quero setinha agora. Anne tem o quê, Aguinaldo? Aí eu respondo para você, Anne tem medo. Ah, olha só. A palavra medo completa, então, o sentido de tem. Não é isso? Só que você ainda não está satisfeito. Você perguntou, Anne tem, e aí eu respondi, tem medo. E agora você vai perguntar, mas ela tem medo de quê, Aguinaldo? Repare, o medo acaba virando termo regente, porque a palavra medo não tem sentido completo. Notem que interessante. Quando eu disse Anne tem, você perguntou, tem o quê? Aí eu respondi, medo. Então, medo é termo regido em relação a tem, que é termo regente. Mas a frase ainda não possuía sentido completo. Eu ainda não tinha colocado o de barata. Parei a frase aqui. Aí, você então perguntou, mas medo de quê? Aí eu tive que dar uma outra resposta. Aí eu digo, ela tem medo de barata. A palavra medo, então, vira termo regente em relação ao de barata, que é termo regido. Então vamos lá. Medo, termo regente, de barata, termo regido. Mas esse de barata é regido em relação a medo. Olha que legal. Então, ao mesmo tempo em que medo é termo regido em relação a tem, ele também é termo regente em relação a de barata. E pode acontecer isso, uma mesma palavra ser termo regido e termo regente? Claro que sim. Isso acontece na vida, não acontece? Imaginem. A minha relação com o meu pai e a minha relação com o meu filho. Que relação existe entre meu pai e mim e entre meu filho e mim? Pensem, meu pai manda e eu obedeço. Não é isso? Então eu sou regido em relação ao meu pai. Depois eu mando e meu filho Childerico deveria obedecer. Não, crianças modernas obedecem. Não é isso? Então eu mando e o Childerico obedece. Pronto, eu sou um regente em relação ao Childerico. Então em relação ao papai, eu sou termo regido. Em relação ao filhinho, eu sou regente e eu sou a mesma pessoa. A mesma coisa acontece, então, para a gramática. Acontece na frase em língua portuguesa. Olhem aí. Medo, então, é ao mesmo tempo regente e regido. Regente em relação a de barata e regido em relação a tem. Agora, a última frase. Anne morreu. Preciso de complemento? Não. Então não há relação de dependência aí. Não há relação de dependência. Se não há relação de dependência nesta frase, nós não temos nem termo regente, nem termo regido. Esta frase, então, não pertence a esta ideia de termo regente e termo regido. E por que eu a coloquei aqui de volta? Ora, porque nós estamos trabalhando com o conceito de dependência. Existem palavras que exigem complementos e existem palavras que não exigem. Então, para que você saiba que na frase Anne morreu, não haverá termo regido. Não há termo regente, porque esta palavra que eu utilizei por si só, morreu, já tem sentido completo, já garante toda a nossa ideia. Tá certo? Então, olhemos novamente o nosso slide. Radegondes ama Childerico. Para esclarecer, Radegondes é uma garota, tá certo? E Childerico é um garoto, um garotinho. Radegondes, minha filhinha, e Childerico, meu filhinho. Aí vocês vão dizer, Aguinaldo, seus filhos se chamam Radegondes e Childerico? Isto mesmo.
eu tirei estes lindos nomes de um magnífico livro que li há algum tempo. E aí então vai uma dica de leitura para vocês. Régine Deforget escreveu o livro A Revolta das Freiras. É a história de Wanda, uma garota que foi, logo após o seu nascimento, alimentada por lobos, depois encontrada por um caçador e adotada pela rainha Radegondes, no livro Esposa do Rei Childerico. E esta história se passa no século VI da era cristã. Então é a história da Wanda, que quando adulta vai para um convento, adulta não, adolescente, vai para um convento, fica neste convento, mas ela tem alguns problemas de relacionamento, aí é acusada de bruxaria, e aí ela se revolta porque ela nunca tinha feito nada daquilo, outras freiras se revoltam e fogem do convento. Imaginem, uma história dessa no século VI da era... Não é isso? Então, vale a pena ler. Régine Deforget mistura aí personagens reais com personagens fictícios, fatos reais com ficção. Então, fica aí a dica, tá bem? E de onde tiramos aí esses lindos nomes, Radegondes e Childerico. Bom, continuemos com os nossos comentários gramaticais. Vejam o próximo slide. Termo regente e termo regido, confirmando então tudo que nós já falamos. Radegondes ama Childerico. Ama é o nosso termo regente. Gosta é o nosso termo regente. Ofereceu é o nosso termo regente. Anne tem medo de barata. Nós temos dois termos regentes aí, o tem e o medo. Agora, você está olhando e está dizendo, Aguinaldo, você acrescentou uma informação aí. Sim, termo regente verbal e termo regente nominal. Qual a diferença? Muito simples. A língua portuguesa divide todas as suas palavras em dois grandes grupos. Você se lembra das classes de palavras? Diga sim. Ah, não se lembra? Então aperta pausa, vai pesquisar e volta. Pronto? Muito bem, então vamos lá. As classes de palavras são 10. Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição. São 10 classes. Essas 10 classes são separadas em dois grandes grupos. O grupo dos nomes e o grupo dos verbos. As classes nominais e as classes verbais. Tudo que é verbo, a língua portuguesa chama de verbo, o que é bastante óbvio. E tudo que não é verbo, a língua portuguesa chama de nome. Então, substantivo é nome, adjetivo é nome, artigo é nome, pronome é nome, numeral é nome, preposição é nome, conjunção é nome, interjeição é nome, advérbio é nome. Só vai ser verbo o verbo. Então, de agora em diante, quando nós dissermos isto é um nome da língua portuguesa, nós não estamos falando do substantivo propriamente. Nós estamos falando de qualquer palavra que não seja verbo. Então, olhemos novamente as frases. Reparem, quando eu digo Radegondes ama Childerico, nós decidimos que ama é o nosso termo regente e ama é verbo. Pasqualina gosta de chocolate, gosta é o nosso termo regente e gosta é verbo. Agripina ofereceu vinho a Tibério, ofereceu é o nosso termo regente e é verbo. Na frase Anne tem medo de barata, nós temos dois termos regentes, tem e depois nós temos o medo em relação ao de barata. Tem é verbo e de barata não é verbo. Então de barata só pode ser nome. Essa é a distinção que nós fazemos entre termo regente verbal e termo regente nominal. E para completar esta explanação, vejam aí. Childerico é o nosso complemento na primeira, não é? É. Depois de chocolate é o complemento na segunda, vinho e atibério são complementos na terceira, depois medo é complemento em relação a tem, e de barata é complemento em relação a medo. Estão vendo? Nós estamos aqui trabalhando com os termos regentes e termos regidos. Aqui nesta página, eu destaquei para você o termo regente.
Nesta outra página, eu destaquei para você o termo regido. É a partir do termo regente que nós vamos separar algo que vamos nomear de regência. O que é, então, a regência? A regência é a relação de dependência que existe entre as palavras. Esta relação de dependência, então, chamamos regência. Quando você ouve a palavra regência, a primeira coisa que vem à sua memória é o que é? Deixe-me adivinhar. Você pensou numa orquestra, o maestro e seus músicos? Isto. O maestro manda, os músicos obedecem. Você pode ter pensado também no rei e seus súditos. O rei manda, os súditos obedecem. Isto é regência. E aí, nós podemos dividir a regência em dois tipos. A regência nominal e a regência verbal. É o que eu escrevi no próximo slide aí para você. Vamos ver o próximo slide? Aí está. Regência verbal e regência nominal. Se o termo regente é um verbo, nós temos a regência verbal. Se o termo regente é um verbo, nós temos a regência verbal. Se o termo regente é um verbo, nós temos a regência verbal. Aqui em Anne tem medo de barata, nós temos dois termos regentes, um que é verbo e um que é nome. Então nós temos aí as duas regências, regência verbal e regência nominal. Cuidado, hein? Eu não posso dizer regência verbo nominal. Não existe isso. Ou a regência é verbal, e acontece aqui, ou a regência é nominal, e acontece aqui. Tá certo? Nós não misturamos. Elas sempre serão separadas. Podem aparecer ambas na mesma frase, mas não dá para dizer que existe uma regência só com as duas características. Ou ela é verbal, ou ela é nominal. Tá certo? Então guardem isso na memória. Guarde você essa informação. Termo regente verbal caracteriza a regência verbal. Muito fácil. Termo regente nominal caracteriza a regência nominal. Agora, por que você precisa saber isso? Por que eu preciso saber isso? Por uma questão de organização da frase. Vejam aí. Anne tem medo de barata. Notem que aqui nós temos uma preposição. Medo de barata. Esta preposição é importante? Sim. Por quê? Eu poderia escrever isto sem preposição? Não, não poderia. Imagine, eu poderia dizer Anne tem medo barata? Não dá. Absolutamente não dá. Tá certo? Então esta preposição, ela é obrigatória. Vejam o que acontece quando nós fazemos alguma transformação. Imaginem que este seja um exercício de prova. Na frase, Asdrubal não compreende, como qualquer criança com menos de 7 anos de idade, os comandos negativos dados a ele. E aí, o exercício pede, podemos trocar compreende por tem compreensão sem prejuízo para a gramática da frase? Será que eu posso trocar esse compreende por tem compreensão? Reparem, se eu digo Asdrubal não compreende, a sua pergunta é, ele não compreende o quê? Ah, olha só, compreende precisa de complemento. Qual é o complemento? Aí você diz, os comandos negativos dados a ele. Notem que os comandos negativos dados a ele completam o sentido de compreende. Vamos trocar? Vamos ver se é possível trocar? Vejam aí. Asdrubal não tem compreensão. Ah, mas ele não tem compreensão. Não tem compreensão de quê? Os comandos negativos dados a ele. Não deu certo. Por quê? Porque faltou a preposição. Aqui, o compreende é um verbo. E eu estou usando um complemento sem preposição. Na regência nominal, sempre haverá preposição. Sempre, 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 sempre. Então, está faltando aí uma preposição. A frase ideal é esta. Asdrubal não tem compreensão. Ah, você pergunta, não tem compreensão de quê? Dos comandos negativos dados a ele. Eis aí, então, a ideia de
regência nominal, sempre com preposição. E a regência verbal? Como funciona a regência verbal? Na regência verbal, nós podemos ou não ter preposição. Olhem aí as nossas frases. Olhe você para a tela. Radegondes ama Childerico. Regência verbal, um complemento, sem preposição. Pasqualina gosta de chocolate. Regência verbal, um complemento com preposição. Agripina ofereceu vinho a Tibério. Regência verbal, dois complementos, um sem e outro com preposição. Olha, veja só. Em alguns casos, nós usamos preposição. Em outros casos, nós não usamos preposição. Na regência verbal, então, nós temos essa possibilidade, usar ou não preposição. E em que isso interfere? Veja esta frase. Comuniquei ao porteiro sobre o fato. Ela está certa ou ela está errada? E aí? Vamos lá. Quando nós usamos a regência verbal, nós precisamos ter um complemento com preposição e um complemento sem preposição. Reparem que aqui nós usamos preposição nos dois casos. Eu tenho aqui duas preposições. Isto não pode acontecer em língua portuguesa. Por isso, eu devo corrigir a frase para comuniquei ao porteiro o fato. O verbo comunicar pede, então, um complemento com preposição e outro complemento sem preposição. Isso tem de ficar claro na sua memória para o restante do nosso curso. Regência nominal, sempre com preposição. Regência verbal. Pode haver um complemento sem preposição, pode haver um complemento com preposição e pode haver dois complementos. Neste caso, obrigatoriamente um estará sem e outro com preposição. Tudo bem? Então, este assunto se encerra aqui. Continuamos nesse tema no próximo encontro. Até lá!